Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui mais uma pesquisa que foi feita em Minas Gerais, trazendo cenários agora mais completos para o governo do estado, para o Senado e também para a presidência. Essas eleições presidenciais acontecessem só em Minas Gerais, e aqui a notícia não é nada boa para os bolsonaristas. E o Zema, né, já vou até dar um spoiler aqui, perderia no estado dele se as eleições fossem apenas aqui em Minas. Diga aqui porque eu sou de Uberlândia, eu vou trazer números, reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Dedãozinho para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos trazer aqui os dados da pesquisa do Instituto Ver, né? Deve ser o Veritá. Mas tá aqui, Instituto Ver, vou manter como tá no site. Barra Itatiaia, que é rádio muito famosa, que é quem aqui então fez a divulgação da pesquisa, que ouviu 1.225 eleitores mineiros entre os dias 2 e 6 de agosto. Tem uma margem de erro de 2,8 pontos para mais ou para menos. Vamos começar aqui de trás para frente. Como assim, William? Eleição presidencial, se ela acontecesse só em Minas, segundo esse instituto, que você pode gostar ou não, como é que ficaria? Quem venceria seria Lula, com 29,1. Em segundo lugar, Bolsonaro, que está inelegível. Daqui a pouco eu trago cenários sem o Bolsonaro e testando outros nomes. O atual governador de Minas, o Zema, ficaria em terceiro com 10,4. Tarcísio, governador de São Paulo, 3,7. Michele Bolsonaro, mas também colocar Michele no cenário com o Bolsonaro aqui não compensa, né? Não fica real. Mas tá aqui, 3,5. Pablo Marçal, 3,5. Ratinho Júnior, 2,3. Ronaldo Caiado, 1,4. Flávio Bolsonaro, 0,5. Não faz sentido também. Flávio num cenário com o Jair, com a Michele, mas beleza, tá aqui com 0,5%. Ninguém branco e nulo, muita gente, hein? 15,6 olhou para isso aqui e falou: vixe, não quero nenhum desses aí. Muita gente, viu? Até porque nenhum desses nomes aqui é desconhecido. O pessoal sabe muito bem quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é Zema e os outros também. Só o Ratinho Júnior aqui e o Caiado, menos conhecidos de todos eles. E 8,4 de indecisos. Então, mesmo cenário com muita gente conhecida, você tem aqui somando algo em torno de 24% que fala assim: não quero nenhum deles, eu estou indeciso. O que aponta um caminho aí de que, opa, existe uma possibilidade de um outro nome, mas né, é difícil também, não é fácil quebrar a tal da polarização. E no cenário aqui sem o Bolsonaro, nós temos o seguinte: Lula com 31. Aí vocês reparam que o Lula vai mudar muito pouco. Por quê? Porque o eleitor do Lula é mais ou menos ali, opa, aquele percentual, independente se vai mudar os outros, vai alterar um pouco para mais ou para menos, mas ele tem ali uma base mais fiel. Porém, se você vai juntar aqui os eleitores chamados de direita, ou de candidatos de direita, vai dar mais do que o Lula tem. E como no cenário da esquerda aqui, ou progressista, só tem um Lula, então fica uma situação realmente complicada para o candidato do PT, apesar que ele lidera em todos os cenários aqui, né? Eu estou dizendo aqui, complicado no sentido de que você soma os outros, que daria um eventual segundo turno, né? Então, Lula 31, Zema 25,7, aqui estão, né, vamos ver aqui, 4,3, estão empatados, quase no limite da margem de erro, estão empatados tecnicamente, porém com o Lula numericamente à frente. O Tarcísio bem atrás com 11,9 e Eduardo Leite 2,9. E vejam só, 20,5 de ninguém branco e nulo e 8% de indecisos. Aí tiraram o Tarcísio e colocaram a Michele, e o Lula continuou liderando, 31,4 contra 23,4 do Zema, e a Michele vai para 18,2. Vejam que a Michele tem 18,2 e o Tarcísio na anterior tinha 11,9. Então aqui a Michele bem mais do que o Tarcísio, e com a entrada dela o Zema cai um pouco. O Lula praticamente se mantém. E o Eduardo Leite, 3,3, praticamente se mantém. Ninguém branco e nulo, 16,3, 7,5 de indecisos. Então esses foram os cenários testados aqui para a presidência da República. E para o governo do estado, 2 cenários. O primeiro, Cleitinho lidera com 21,6, seguido de Nicolas Ferreira com 20,1, empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Em terceiro lugar, vem o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, com 16,5. Então ele está empatado aqui também
Com o Nicolas é certeza, 3,5, e também com o Cleitinho. Então aqui quase no limite da margem de erro, empatados tecnicamente em primeiro. Rodrigo Pacheco, senador, bem atrás com 7,2. Matheus Simões, que é o vice-governador, que é o candidato que seria apoiado pelo Zema, 1,8. 16,8 de ninguém, branco e nulo, muita gente, viu? E 15,9 de indecisos. No cenário aqui agora, tiraram Nicolas. Como eu digo sempre, não faz sentido você testar Nicolas com Cleitinho se os dois são aliados e se um for candidato, o outro vai apoiar, não vai ser contra Cleitinho e Nicolas aqui. Aí o Cleitinho dispara, vai para 33,4. O Calil vai para 17,8. Então vejam que mesmo sem o Nicolas, o Calil sobe muito pouco. E quem ganha mais, obviamente, aqui é o Cleitinho. Rodrigo Pacheco ganha um pouquinho também, vai para 8,9. Matheus Simões, 2,6. 21,2 de ninguém, branco e nulo, e 16,2 de indecisos. E para o Senado, apenas um cenário foi testado, o que mostra que o eleitor está muito desligado dessa disputa. Isso aqui é mais perto que vai se antenar quem mesmo vai ser candidato, porque às vezes um candidato ao Senado de agora, aí abre mão, vai disputar para deputado federal. Tem muita gente que cava vaga aqui só para ficar no holofote. Aí vai lá, dá entrevista, como se fosse candidato ao Senado, vai na rádio, vai na TV, vai no jornal, e vai aqui, vai ali, aparece. Aí lá na hora, vamos negociar. Aí abre mão, recua, aí o partido indica o vice de um outro partido e esse candidato ao Senado fala, não, em nome de um apoio, de uma frente ampla, de uma frente antifascista ou anticomunista, eu vou apoiar o fulano para o governo e vou lançar meu nome para deputado. Isso aqui acontece demais. Acontece muito, estou nem julgando as pessoas que falam, isso aqui é da estratégia. É assim que funciona. E às vezes acontece da pessoa que lança o nome para falar assim, vamos ver o que dá. Se der ruim na frente eu abro mão e vou para deputado. E às vezes a pessoa embala e vai embora e cresce e se elege senador. Ainda mais numa eleição de 2026 que nós elegeremos aí 2 senadores por estado, vai ter uma renovação de 2/3 do Senado. Então pode ser de fato que nós tenhamos algumas surpresas. Em 2018, meu Deus do céu, o que a gente mais teve foi surpresa, até porque era uma onda bolsonarista e aí muito outsider. Foi eleito, vamos lembrar aqui, Minas Gerais, por exemplo, elegeu o Pacheco, que eu nem me recordo, eu acho que o Pacheco nem mandato tinha, foi o primeiro mandato, a primeira tentativa dele, eleito senador. E o outro foi o Carlos Viana, que também não era político, era jornalista aí e tal. E eu acho que os dois vão ter dificuldade agora de se reeleger, viu? Eu acho que os dois correm sério risco aqui de não serem eleitos senadores. Se você pega lá em São Paulo, Mara Gabrilli, que também não era política, e o Major Olímpio, que até morreu de Covid. Também li 2 nomes que não eram políticos, de repente veio aquela onda antipolítica e um monte de gente aí foi eleita nessa esteira. Eu poderia trazer aqui vários outros estados que nesse embalo elegeram senadores numa primeira eleição, na primeira disputa. Mas aqui para Minas Gerais, por enquanto, tudo em aberto. Quem lidera é a prefeita de Contagem, Marília Campos, que é do PT, com 10,3, seguida aqui do pai do Nicolas, Edésio de Oliveira, com 10,3. Aqui está Edésio Oliveira, entre parênteses, pai do Nicolas. Então eu acho que a pesquisa foi feita assim. Você vota no Edésio Oliveira, pai do Nicolas, eu voto. Então o povo nem sabe. É a pergunta que eu faço. O que o Edésio Oliveira pensa? O que ele defende para o Estado de Minas Gerais? O que ele pensa sobre a dívida do Estado? O que ele pensa sobre mineração, sobre indústria, sobre emprego, infraestrutura, segurança? Alguém sabe? Eu estou falando sério. Alguém sabe a cara do cidadão aí? Pode ser gente boa, não sei. O filho tem 1000 discordâncias. O pai, não vou aqui julgar o pai pelo filho. Mas assim, o que me chama a atenção é como que alguém aparece aqui liderando totalmente desconhecido, o que indica que é 10,3% de fanáticos pelo Nicolas. Que se falasse assim, vota no cachorro do Nicolas, eu voto no cachorro do Nicolas. Vota no peixinho lá do aquário do Nicolas, eu voto no peixinho. Por quê? Repito, alguém sabe o que o Edésio, como é que chama? Edésio Oliveira pensa sobre política? Para ter 10,3% de eleitores dispostos a votar nele? Em terceiro, 4,3%, Eros Biondini. O Alexandre Silveira, que atualmente é senador, aparece com 3,9%. Aliás, ele era senador, perdão, ele tentou e não conseguiu. É bom lembrar aqui. Então ele é ministro do Lula, na verdade, agora.
2,9 Marcelo Aro, 2,7 Domingos Sávio, esse aqui é deputado federal, 2,6 deputado federal Reginaldo Lopes, que é do PT, 1,9 Cristiano Caporeso, que é deputado estadual, 1,3 Euclides Petersen, 31,3 de ninguém branco e nulo e 28,5 de indeciso. Então tá aqui um cenário muito em aberto. Avaliação do Zema, 54 aprova, que eu suspeito que não conhece de fato, né? Principalmente a questão financeira do Estado, acha que o Zema é um bom gestor, isso é mentira, não é. E 34,7 desaprova o governo Zema, 11,3 indecisos. E o governo Lula é desaprovado por 48,9 e aprovado por 47,4, quase que um empate. 3,7 não sabe ou está indeciso. Pessoal, então esses são os números da pesquisa em Minas Gerais. Se puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.